Bala de caramelo toffee. É aquela bala extremamente macia que derrete na boca e tem gosto de infância. Olá, eu sou Sandra Dias, cake designer profissional desde 2001 e sejam bem-vindos ao meu ateliê. É aqui que eu faço a produção dos meus bolos decorados, das minhas flores de açúcar, dos meus macarrons, mas é aqui também que eu ministro aulas práticas para todas as pessoas que também querem se tornar um cake designer. O objetivo desse canal é te ajudar a aprimorar as suas habilidades com bolos decorados, seja compartilhando com você técnicas de decorações de bolos ou receitas deliciosas que você vai poder agregar no seu cardápio, oferecer para o seu cliente e aumentar sua renda no final do mês. A bala de caramelo tipo toffee, para muitos de nós, lembra a infância, né? Porque era uma bala que a gente adorava comer porque ela é macia e hoje em dia já existem versões dela com chocolate, com coco, com limão, mas essa turminha mais nova nem sabe o que é bala toffee, né? Mas é uma bala de caramelo muito fácil de fazer e hoje eu vou te ensinar o passo a passo. Você vai começar colocando numa panela 240 ml de creme de leite fresco e é aquele creme de leite com 35% gordura, tá? Então significa que o creme de leite de caixinha não serve porque todos eles têm uma quantidade menor de gordura, tá? 70 gramas de manteiga, tá? E não serve margarina, tá? A margarina é gordura vegetal, a manteiga é gordura animal, então as duas têm funções diferentes. Então 70 gramas de manteiga e uma colher de sopa de extrato de baunilha. Se você só tiver essência, você vai usar só uma colher de chá, porque a essência é artificial. Ou ainda, se você tem fava de baunilha em casa, colocar aqui as sementinhas vai ficar espetacular, tá? Olha lá, coloca tudo aqui e liga o fogo até ferver ou pelo menos derreter a manteiga, tá? Como eu uso extrato de baunilha, ele é um pouco mais amarelinho, então a cor vai aparecer rapidamente aqui, ó, tá? Mexe um pouquinho aqui para ter certeza que derreteu tudo. E caso você não tenha acesso a creme de leite fresco, eu já ensinei uma receita alternativa para você aprender a fazer em casa. Eu vou deixar o link aqui em cima ou na descrição do vídeo para você acessar e assistir depois, tá? O creme de leite ferveu e a manteiga já está derretida. Pode apagar o fogo e deixar reservado aqui do lado, que daqui a pouco a gente usa ele. Agora, a segunda parte do preparo, você vai precisar de 300 gramas de açúcar, 60 ml de água e 90 gramas de glucose. E precisa ser essa glucose branca transparente, tá? Eu esquentei ela uns 20 segundos no micro-ondas para ficar mais fácil até de despejá-la aqui, tá? Porque essa glucose ela é mais densa. Olha lá, coloca aqui, mistura um pouco até mais ou menos você perceber que conseguiu diluir bem o açúcar. E esse passo, a partir de agora, é importante que você tenha um termômetro, tá? Pode ser um termômetro simples como este aqui, olha, porque você vai ter que medir a temperatura, que sem a medição da temperatura correta, essa bala não vai ficar muito boa, tá? Agora, eu vou colocar o termômetro, vou ligar o fogo e a partir desse momento você não pode mexer mais, tá? Para ele não açucarar, você já coloca o termômetro aqui, acende o fogo e não mexe mais. Você só vai apagar o fogo quando o termômetro atingir 150 graus, ou seja, é uma temperatura muito alta que você vai ter que tomar cuidado também, tá? Então esse não é o tipo de coisa que você pode fazer perto de criança não, porque 150 graus e calda de açúcar é muito quente, tá? Então a queimadura é muito perigosa. Deixa ele aqui e quando ele chegar em 150 graus eu vou te mostrar como ele fica. Olha lá, tá fervendo, tá borbulhando pra valer, mas a temperatura ainda não chegou lá, tá? Ainda tá em 110 graus, ou seja, vai demorar um pouquinho ainda. Agora sim, alcançou 150 graus e apaga o fogo, tá? Com muito cuidado agora, você vai pegar
aquela mistura do creme de leite, da manteiga e da baunilha e vai despejar aqui com o fogo apagado, bem devagar e com cuidado, tá? Ele vai ferver, ele vai levantar a fervura. É normal, tá? Olha lá, e é por isso também que você não pode colocar nessa fase um creme de leite gelado, por exemplo. Agora, você vai mexer bem. Ó, é normal isso, tá? Conforme vai mexendo o caramelo lá no fundo, ele borbulha mesmo. Então tenha paciência e você vai misturar isso aqui até perceber que não ficou nada preso lá no fundo, tá? Ele tem que ficar mais ou menos homogêneo. E usa uma colher, uma espátula, qualquer coisa de um cabo longo, tá? Para isso aqui não espirrar em você e acabar queimando a sua mão. Olha, eu já consigo sentir que lá no fundo não ficou mais nada grudado, que tá tudo misturado. E era isso que a gente precisava. Agora que você já misturou o creme de leite no caramelo, você pode acender o fogo de novo. Continua sendo muito importante não mexer, então você vai deixar ele aqui quietinho até ele atingir 115 graus. E, portanto, o termômetro continua também sendo crucial para que você consiga fazer essa bala direito, tá? Outro ponto importante, esta panela que foi usado tanto no preparo do caramelo, aquele que chegou a 150 graus como agora, é panela de fundo mais grosso. E isso é necessário para que ele não queime, tá? Então, ou uma panela de fundo triplo ou pelo menos de fundo duplo, tá bom? Olha lá, ele já levanta a fervura. Você vai deixar ele quietinho aqui até atingir 115 graus. E não deixa passar de muito mais de 120, senão essa bala vai ficar muito dura, você não vai conseguir nem cortar. Olha lá, é exatamente por isso que a panela mais grossa também é importante, porque ela levanta a fervura, mas ela fica em determinado ponto, ela para, tá? Nas duas vezes o cozimento é feito em fogo médio, tá? Demora um pouquinho, mas ele chega na temperatura. Olha lá, 115 graus, agora você pode apagar o fogo. Agora eu tenho aqui uma forma de 15 centímetros de diâmetro, forrada com um papel manteiga especial, daquele tipo que não gruda, tá? Mas se você não tiver esse tipo de papel, não tem problema. Você pode usar o papel manteiga comum, só que untado com manteiga. Então agora é só despejar aqui na forma, tá quente ainda. Eu já fiz também na forma de 20 centímetros. A bala fica um pouquinho mais baixa, mas tem um rendimento um pouquinho maior. E aí fica a sua escolha. Pode fazer na de 15, que ela vai ficar um pouco mais gordinha, ou na de 20, que vai ficar um pouquinho mais baixinha, mas você vai conseguir cortar em numa quantidade maior de balas. Olha lá. Então agora é deixar ele aqui quietinho por no mínimo 3 horas, tá? Que ele precisa esfriar e ficar firme para você poder cortar. Assim que esfriar e ficar no ponto de corte, eu te mostro como desenformar e como cortar, tá bom? E caso você ainda não seja inscrito no canal, mas gostaria de continuar acompanhando as minhas dicas e as minhas receitas, aproveita para se inscrever, clica aqui embaixo no botão vermelho inscrever-se, clica também no sininho, porque ele vai ativar as notificações, assim, cada vez que eu tiver um novo vídeo publicado no canal, o YouTube vai te avisar e você não vai ficar de fora da novidade. E caso você também não me siga ainda no Instagram, vale a pena dar uma olhadinha por lá, porque você vai ver não apenas fotos dos meus trabalhos, trabalhos dos meus alunos, resultados de aulas práticas, de vez em quando eu também publico uma receita mais simples, mais fácil de fazer, que não precisa de tantas explicações, mas uma receita gostosa. No Stories, normalmente eu publico coisas do meu dia a dia, o que eu esteja fazendo. Se eu estiver dando aula, eu mostro o passo a passo que o aluno está executando. De vez em quando eu também entro online e acabo conversando ao vivo com quem estiver ali disponível, e é muito mais divertido.
E se você usar uma receita minha e me marcar no Instagram usando @SandraDiasCakeDesigner, o Instagram vai me avisar, eu vou lá dar uma olhada no seu post, vou dar um like para você e vou deixar um comentário para você saber que eu fui lá. E se você está gostando dessa receita e das dicas que eu estou te dando, deixa seu like para mim também, eu vou ficar muito feliz de saber que você gostou. Então, aproximadamente 3 horas e meia, a minha bala já esfriou e já está firme, tá? Mas esse tempo vai depender de vários fatores. Se você cozinhou todas as 2 etapas na temperatura correta. E 2, a temperatura ambiente. Então, se você mora num local muito quente, pode demorar um pouquinho mais para ela esfriar e firmar ao ponto de você poder desenformar e cortar, tá? Então, fique atento a isso, que se demorar um pouquinho mais é porque você mora num local muito quente. Então, agora é só desenformar e cortar. Vou tirar daqui. Olha. E como ele ficou no papel manteiga desse que não gruda, olha lá como é fácil de tirar. Ó, ficou uma bala gordinha. Então, tira daqui, pode virar do contrário. Olha, ela ainda é maleável, tá? Ela não ficou totalmente dura. Então, toma cuidado com a temperatura e por isso é importante ter um termômetro, porque se você passar da temperatura, ela fica dura demais e você não consegue nem cortar, tá? Então, aqui você pode fazer o tamanho que você preferir. Como ela tá gordinha, não vou fazer muito larga, não. Ó. Ai, que belezinha. Ó. Então, vai cortando as tiras e depois em pedaços. Ah, muito bem. Outra coisa importante, tá? Deixa preparado ou mais um papel como esse, porque essa bala, conforme você vai cortando, com o tempo ela pode grudar. Então, faz assim, ó, corta, escolhe um tamanho e já deixa ele de lado e não um grudado no outro, tá? Sem encostar. Olha lá. E um jeito fácil de cortar, inclusive, é fazer este movimento de vai e volta com a faca, ó. Segura aqui, olha lá. Aí você corta ele mais bonitinho, sem amassar, tá? Olha lá. Ele já fica um cubinho mais bonitinho. Ó. Então lembra de não deixar depois de cortado ele grudado. E agora vem a parte importante também, que é como embalar para poder conservar ela. Já que elas grudam, né? Porque depois de um tempo ela vai realmente grudar. Isso faz parte, é normal dela. Aqui eu tenho um plástico celofane, mas daquele que quando você torce, ele não abre de volta, tá? Vou mostrar aqui, ó. Põe a bala, dobra. E quando você faz assim, ó, ela fica, tá? Ela não desenrola de volta. Olha lá, e aí ficou uma bala de verdade. Então, assim que você terminar de cortar, já embala em seguida e você pode deixar num pote de vidro com tampa fechada ou um pote hermético por até 5 dias. A partir disso, ela vai começar a açucarar, tá? Vamos provar? Olha que linda! Ó, um quadradinho perfeito. Ela ainda está molinha, tá? Ela não fica dura, então fica um caramelo mesmo. Vamos ver. Ó. Extremamente macia. Doce, docinha. Mas aquele fundo de baunilha delicioso. Bala de gosto de infância, só que muito melhor.
Então lembra que assim que cortar, você já tem que embalar todas e guarda num pote de vidro, se durar 5 dias, né? O que eu duvido muito. Eu espero que vocês tenham gostado, mas se ficou qualquer dúvida, pode usar o campo de comentários, deixa a sua pergunta, deixa a sua dúvida, que assim que puder e o mais rápido que for possível, eu mesma venho pessoalmente e respondo cada uma delas. Eu desejo que todos tenham uma doce semana, cuidem-se bem e até a próxima.